Pedro estava ali, naquele cárcere. Mas de repente, olha o que diz o texto, de repente, nessa manhã, pode acontecer na tua vida um de repente. De repente é algo que não está dentro ali do previsto. Algo que acontece de repente é algo que não foi planejado, não foi programado. De repente, aparece um anjo, que representa naquele momento a presença de Deus. Porque anjos eram seres ministradores criados, são por Deus para agir em nosso favor. De repente, aparece a glória de Deus naquele lugar. A luz do Senhor brilhou naquela cela. E de repente, aparece o toque de Deus, que faz as algemas caírem. Quem sabe, meu irmão, nessa manhã, o que está precisando na sua vida é de um toque de Deus, para Deus lhe libertar dessas algemas que estão aprisionando a sua alma. Quem sabe nessa manhã não está precisando de que Deus dê um toque. Quem sabe nessa manhã não precisa que haja uma manifestação da glória de Deus na minha vida e na sua vida, para que algo diferente aconteça. E em último lugar, eu aprendo olhando para esse texto, que nós devemos, no versículo 8 e 10 me ensina, que eu devo obedecer e seguir adiante. Aquele que é livre pela graça, deve obedecer e seguir adiante. Meu querido, se Deus está falando ao seu coração nessa manhã, que você precisa se livrar de alguma situação que você tem carregado, eu quero lhe dizer uma coisa: obedeça e siga adiante. Se Deus está dizendo para você que você precisa perdoar alguém, eu quero lhe dizer uma coisa: obedeça e vai lá falar com essa pessoa, siga adiante. Se Deus está trabalhando com você em alguma área da sua vida nesse momento, obedeça e siga adiante. O versículo 8 ao 10 me ensina que Pedro obedeceu em tudo, mesmo sem estar entendendo o que estava acontecendo. Diz o versículo 8, que o anjo manda ele vestir as sandálias. Pedro vai lá e veste as sandálias. O anjo manda ele pôr a capa. Pedro vai lá e põe a capa. O anjo manda ele seguir. Pedro vai lá e segue. E aí no versículo 9 diz assim: não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. O anjo manda ele seguir, ele segue. Meus queridos, Pedro naquele momento obedeceu àquele que era o representante de Deus naquela história. Aquele que era a voz de Deus para aquela situação. Pedro não ficou ali sendo levado pela razão, porque tem coisas, irmãos, no reino de Deus que é pela fé. Se for olhar pela razão, Pedro ia dizer assim: psh, psh, anjo, psh, anjo, calma aí, psh, silêncio, o cara está dormindo aqui, anjo. Olha o guarda do meu lado aqui, tu vai acordar o guarda, anjo. Calma aí, anjo, fica quieto. Não, bota a sandália. Não, vou botar a sandália para quê? Eu não vou para lugar nenhum, não. Se fosse pela razão, Pedro ia dizer: mas anjo, está tudo fechado aí fora, anjo, me deixa aqui quieto. Se fosse ver pela razão, anjo, eles estão dormindo, mas como é que vai ser? Eu estou preso aqui, ó, as algemas, eu estou agarrado em um, agarrado no outro, como é que eu vou vestir sandália? Como que eu vou me movimentar? Não dá, eu estou preso. E o anjo vai e toca nas algemas. Se fosse pela razão, Pedro ia dizer: meu Deus, olha o que você está fazendo, o cara vai acordar. Estou frito. Você sabe que tem situações na nossa vida que é assim, né? Se for pela razão, o negócio não vai, não. Tem que ir pela fé. Tem que ir pela confiança em Deus. Tem que ir entendendo que Deus pode fazer. Tem que dar o passo segundo a direção de Deus, sabendo que Deus vai honrar. Irmãos, obedeça, siga adiante. Então Pedro, pela fé, seguiu e fez aquilo que cabia a ele fazer. Tudo que o anjo mandava, ele fazia. E tudo que Deus manda, a gente precisa fazer. Sabe por quê? Eu aprendo olhando para esse texto, que a obediência faz as portas se abrirem. Esse texto mostra o surgimento da porta automática que nós conhecemos hoje.
É tão bom quando a gente chega no shopping e para lá e o negócio abre. Você sabe que quando começou aquele negócio, todo mundo pagou mico. Todo mundo. Não vem com essa história não, Cleide. Eu não, todo mundo. Vai me dizer que você não ficava às vezes lá na porta do shopping, indo e voltando? Não. Quantos fizeram isso? Só eu? Só eu, por favor, irmão, levante a mão aí para eu não passar aqui. Não era assim, Charles? Você ficava maravilhado com aquele negócio, você ia na frente, o troço abria. Aí você voltava de novo, aí fechava. Você ia à frente e abria. Meus queridos, foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e o anjo. E não tinha tecnologia não, queridos. Lá era a mão de Deus, o poder de Deus. Portanto, querido, tudo que existe na vida, nada ninguém inventa. Como dizia o profeta não, que é isso, Chacrinha, Abelardo Barbosa, nada se cria, tudo se copia. Tudo isso que inventam por aí, está aqui, ó, na palavra de Deus. Na Bíblia já tinha porta automática. O Pedro chegou com o anjo lá e diz a palavra de Deus no versículo 10, que as portas se abriram. Talvez algumas portas não tenham estado abertas diante de você. Sabe por causa de quê? Fala baixinho aqui. Por causa da desobediência. Tem que falar baixinho para ninguém lá fora ouvir. As portas estão fechadas talvez por causa da desobediência. A obediência vai abrindo as portas. Você já viu filho rebelde se dar bem na vida? Já viu? Você conhece algum filho rebelde que se deu bem? Eu não conheço nenhum. Se você conhece, depois me apresenta, que eu quero saber como é que foi. Você já viu filho que desobedece a pai e mãe ser bem sucedido? Não tem. A obediência vai abrindo as portas da vida. Finalizando, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 11. Então, Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo esperava. Agora Pedro caiu em si. Nessa manhã, o que eu e você precisamos é cair em si. Cair em si quer dizer tomar consciência dessa situação. Pedro olhou para a situação e entendeu o que estava acontecendo. Quem sabe nessa manhã Deus não lhe trouxe aqui para lhe mostrar que algumas situações não são abertas, algumas portas não abrem na sua vida, porque você precisa obedecer. Quem sabe Deus não lhe trouxe aqui nessa manhã para lhe dizer que você precisa abrir mão dessa mochila de sentimentos que não é mochila que vem de Deus, não são sentimentos que vêm do Senhor. Meus queridos irmãos, minha oração nessa manhã, enquanto estava preparando essa palavra, era para que nessa manhã, vidas fossem verdadeiramente livres pela graça de Deus. Pedro caiu em si, e quando a gente cai em si, acontece uma segunda coisa, sem nenhuma dúvida. Quando nós caímos em si, Deus retira de nós toda a dúvida. Toda a dúvida. A dúvida se seremos felizes. A dúvida se avançaremos. A dúvida se seremos livres. Naquele momento, Pedro sabia sim, sem dúvida nenhuma, que havia sido a mão de Deus que havia o livrado. Talvez você está vivendo uma situação que você está com dúvida do que Deus pode fazer. E em último lugar, esse versículo diz que Pedro tomou consciência de que Deus o libertou. Para ser liberto, não precisa estar endemoniado. Para experimentar uma liberdade em Deus, eu posso experimentar essa liberdade, e você pode. Tira da sua mente esse ensinamento de que não vem da palavra de Deus. Entenda que eu e você precisamos ser livres de situações que têm nos aprisionado, situações que têm prendido a nossa alma. Livres pela graça. Jesus nos salvou,
para vivermos uma verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é apenas para quem não tem a Jesus, isso é para a minha vida também, isso é para a sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos juntos cantar e depois orar.